gagueira é um transtorno de fluência da fala que afeta 2 milhões de brasileiros. Pessoas que, quando começam a falar, geralmente enfrentam a impaciência e a gozação de quem escuta. E é por isso que muitas acabam evitando se comunicar, se isolam e até perdem oportunidades importantes. Hoje aqui no Ligado em Saúde a gente vai mostrar que a gagueira não deve ser impedimento para nada e que a pessoa que gagueja tem direito a ser ouvida e respeitada. Você ainda vai ver que esse transtorno tem tratamento e como familiares e educadores devem lidar com a questão no dia a dia. É agora! Olá, sou Leila Najib, sou fonoaudióloga, professora do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para falar de gagueira. Oi, Leila, tudo bem? Prazer em te receber aqui hoje. Olá, Marcela. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. A gente começa o nosso programa, Leila, conhecendo o Daniel Barbosa, que é cineasta. Vamos ver? Desde que eu comecei a falar que eu sou gago. Tenho um pai que era gago, que ele faleceu, tenho tios. Minha infância foi super tranquilo. Eu nunca tive nenhum problema de gagueira, assim, de externo, né? As pessoas não me falavam, você é gago, não. Eu era tratado como mais um, enfim, como uma pessoa que normal. Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, comecei a ver o preconceito. Tinha feito vários filmes, então tinha muitos contatos. Quando eu saí para fazer estágio, eu consegui vários trabalhos. Aí quando eu estava na fase de passar de estágio para ser assistente, aí começaram a me falar, não, você é gago, aí sabe como é que é, né? É complicado. Aí comecei a ver que as pessoas tinham problemas. A gagueira veio para mim, veio de fora para dentro. Porque assim, imagina, você sem trabalho, sem dinheiro, sem perspectiva, pessoas apontando que você é gago, assim, eu precisava resolver a gagueira para ter trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu precisava de trabalhar para resolver o problema. Comecei a fazer exercício, comecei a correr, comecei a fazer outras coisas. Aí comecei a fazer pesquisas sobre a gagueira. Aí eu fui para o grupo de apoio, conheci outros gagos, vi que tinha outras pessoas iguais a mim, que tinham o mesmo problema que eu, e isso para mim foi um conforto. Só aí eu comecei a ver, não, peraí, gagueira não tem um problema, gagueira talvez seja a minha solução. E eu comecei aí eu não assumi que sou gago. A frase é sua, não é, a frase é minha. Então eu vou falar, agora você me espera porque você não tem seu tempo, eu tenho o meu, e tudo isso eu falo. Não poder falar o que eu quero. A ideia do filme surgiu assim, somos mais ou menos 2 milhões que temos o mesmo problema, as mesmas angústias, entendeu? E aí partiu dessa ideia de compartilhar, através de exemplos, que as pessoas podem ser felizes, podem fazer o que qualquer coisa que queira. Então, a minha ideia era mostrar que existem gagos fazendo tudo que pessoas normais fazem, só são gagos. E aí daí veio a ideia do nome. A voz do gago, porque a ideia de estar dando a voz ao gago, que geralmente as pessoas não querem ouvir o gago. O gago canta, todo gago canta, e eu cantava em bailes e tal, era cruel. Por quê? Porque a música, ela tem um ritmo, né? Pra você eu guardei um amor infinito, pra você procurei um lugar mais bonito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu adorei o Daniel, porque a história dele, que ele conta, né, traz esse momento em que ele transforma o que era um problema numa solução para a vida dele. Ele fala isso muito bem. Pura resiliência, né? Daniel é um guerreiro. Esse trabalho que ele está fazendo vai ganhar muita fama, muito conhecimento das pessoas, vai ajudar muita gente, eu acho. Acho que esse é o grande objetivo dele. Isso que ele passou, Leila, é muito comum
em quem tem gagueira, essa resistência do outro, né? De deixá-lo fazer o que ele quiser, estar no mercado de trabalho, até antes, na época da infância, né? Esse preconceito. Eu acho que é comum, isso tem melhorado, mas eu acho que é comum, sim. Especialmente para alguns cargos, algumas funções, as pessoas acham que há uma impossibilidade e precisa fazer terapia para melhorar a fala, precisa fazer terapia para poder conhecer a sua fala, a sua fluência, a sua gagueira, né? A gagueira que se estabelece, para poder melhorar e assumir todos os cargos. Mas é uma coisa, como ele falou, é de fora para dentro muito mais, às vezes, do que realmente de dentro para fora. Como que você acha que a sociedade, que as pessoas ainda enxergam essa pessoa que tem gagueira? Eles acham que tem outros problemas ali associados que, na verdade, não tem, né? Queria que você quebrasse um pouquinho alguns mitos relacionados à gagueira. Perfeito. Muitas vezes em casa mesmo. Ele gagueja porque ele quer chamar atenção, ele gagueja porque ele não está respirando direito. Não é bem assim. Ele gagueja porque ele tem uma genética, muitas vezes, e um neurológico que determina isso. Então, é importante que a gente conheça as causas, que conheça como pode lidar com isso, como deve lidar no dia a dia. Mas tem outras causas também, Leila? A causa principal, vamos dizer assim, mais estudada atualmente é a causa neurológica. Então, a criança tem, de uma herança genética, uns sinais de fala mais fracos, e aí ele não consegue iniciar e terminar um fonema, muitas vezes, uma sílaba, uma palavra e uma frase. Então, esse iniciar e terminar, esse tempo é diferente do nosso, das pessoas mais fluentes. Quer dizer, ninguém é 100% fluente, não é? Eu estou aqui hesitando, repetindo, isso é comum na fala das pessoas. Existe um percentual extremamente aceito. Então, é preciso ter uma avaliação para saber se é uma gagueira mesmo. Mas é importante que as pessoas saibam, isso que o Daniel falou foi importantíssimo. Espera o tempo, né, que a menina fala no programa, espera o meu tempo de falar. E uma das maiores armas assim, contra esse preconceito é tenha calma, espere o tempo de cada um. Né? É a vez dele, né? Ele tem direito de se expressar. Agora, a gente viu o Daniel também falando que tinham tios na família, eu acho, alguns parentes que também tinham gagueira. Quando a gente fala que é genético, é comum ter outras pessoas na família com esse mesmo problema e necessariamente eles vão se apresentar esses problemas das mesmas formas? Talvez da mesma forma, no mesmo tipo de ruptura, mas é comum, às vezes, até ter tido gagueira e ter tido uma remissão da gagueira, ter apresentado uma remissão. Às vezes tem famílias que dizem, alguém teve lá na infância, mas depois deixou, a gagueira teve uma remissão e tal, mas não só gagueira, fala acelerada também. Muitas vezes eu pergunto, tem alguém na família? E ele diz, não, ao contrário, minha família fala muito rápido, a ponto de não se entender o que fala. É a mesma raiz da gagueira, que é uma fala acelerada. Mesmo gene aí, né? Mesmo gene, exatamente. E existem graus de gagueira? Você já falou que existem tipos, né? Mas ele também pode se manifestar em graus diferentes? Sim, tem pessoas que têm gagueiras muito leves e mesmo assim, nessa gagueira leve, às vezes a pessoa vai fazer a terapia porque, não, eu quero falar melhor. Sim, gagueira moderada, gagueira leve para moderada. A gente tem uma tabela específica que a gente faz com avaliação até a gagueira muito grave. Então, existem graus diferenciados de gagueira. E esse grau vai se relacionar ao número de rupturas na fala? Número de rupturas, tipos de rupturas, se é repetição, se é bloqueio, se são prolongamentos, se hesita muito tempo a falar, se as pausas são muito longas. E é importante a gente trazer aqui, deixar bem claro, que a gagueira nada tem a ver com... Ela não compromete de nenhuma forma a inteligência, a cognição da pessoa, né? A capacidade de raciocinar. Também existe um imaginário aí popular que ainda pensa dessa forma, né? Sim, acho que existe ainda, infelizmente, e não tem nada a ver com inteligência. A criança com gagueira é uma criança extremamente perspicaz, igual a todas as crianças, gosta das mesmas brincadeiras, não tem um problema no aprendizado escolar, absolutamente. Se houver, são outras questões, nada tem a ver com a questão realmente, especificamente da gagueira.
Você falou que existem várias formas, várias causas, mas que essa causa genética, né, normalmente é a mais forte. Mas pode haver também uma causa psicológica? Não, causa psicológica não. Nós temos dois tipos de gagueira. A gagueira que se desenvolve, que é essa gagueira que vem da genética, se desenvolve por esses sinais de fala mais fracos, e a gagueira adquirida, que é a gagueira chamada gagueira psicogênica, de pessoas que tiveram traumas ou algum tipo de conversão, algum tipo de problema psiquiátrico, e aí há uma imitação de um padrão de gagueira. Ela não tem uma verdadeira gagueira, vamos dizer assim, e a gagueira neurogênica, que é a gagueira de alguém que teve um acidente vascular cerebral, algum episódio neurológico e passou a ter gagueira a partir daí. Teve uma isquemia, caiu da laje, bateu a cabeça, teve um acidente vascular e aí ele passa a ter uma gagueira. São sintomas diferentes, são gagueiras diferentes da gagueira do desenvolvimento, que é o nosso foco, da criança, da gagueira que começa na infância, a partir do momento em que começa a falar, muitas vezes. Certo. Agora, eu fiquei muito impressionada ali no documentário do Daniel com aquele senhor que tem uma fala que a gente vê que tem bastante ruptura e ele canta belamente. Isso acontece mesmo? É normal? É comum isso acontecer com quem tem gagueira? Bem comum. O canto está ligado, é como se fosse uma outra área do cérebro que não a área da fala. Então, esses estímulos cerebrais para a fala são diferentes do que para a área do canto. Cantar, sussurrar, falar com sotaque regional diferente, ensaiar uma peça de teatro com uma fala que é uma fala teatral, mudar o tom de voz, são todas formas de não gaguejar. Só que a pessoa não pode falar assim o tempo todo, né? E aí perde a espontaneidade do discurso. Mas é possível, então, por exemplo, uma pessoa que tem gagueira, mas que vai ser um ator de teatro, vai decorar um texto, naquele momento ele não vai gaguejar. Perfeito, temos vários. Que maravilha! Nacional e internacionalmente. Mais uma prova de que a gagueira não é impedimento para nada. Perfeito. Tá certo, Leila. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, a Leila, nossa convidada, vai dar orientações para familiares e educadores. Não sai daí que a gente volta já. Acesse www.abragagueira.org.br para conhecer os locais em todo o Brasil que oferecem tratamento gratuito para a gagueira. No site ainda é possível baixar o software Mais Fluência, que auxilia no tratamento do transtorno. Visite também o portal www.gagueira.org.br do Instituto Brasileiro de Fluência. Nele você encontra o livro Gagueira Conversa com Professores, que esclarece as principais dúvidas sobre como lidar com a gagueira em sala de aula. Estamos de volta hoje conversando sobre gagueira, eu e a Leila Najib. Ela é fonoaudióloga e professora do curso de fonoaudiologia da UFRJ. Leila, a gente conheceu o Daniel, falou sobre a gagueira, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que fica aí o emocional, o psicológico dessa pessoa que acaba enfrentando esse preconceito social, né? Essa falta de informação de quem está lidando com essa pessoa que tem gagueira. É bem difícil, muitas vezes, principalmente para o adulto. Às vezes a criança, por exemplo, sofre bullying na escola, o adolescente. A gente está fazendo uma pesquisa de bullying na universidade. Tamanho número de queixas na própria anamnese, na entrevista, de que crianças sofrem bullying por causa da gagueira. Então é preciso orientar a escola, orientar os pais com relação a isso, a família também, né, em geral, as pessoas que lidam com a criança. Para o adulto é péssimo, porque mexe no mercado de trabalho e na vida pessoal, né, nas relações interpessoais. Então a questão emocional, ela vem como consequência e não como causa. E quando que esse transtorno ele costuma aparecer? Você falou que é na infância, mas é no momento de desenvolvimento da fala? Do desenvolvimento. Às vezes as crianças começam a falar e já começam a apresentar gagueira. 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, 3 anos é uma faixa em que a grande maioria começa a gagueira, de 3 a 5 anos.
mas ela pode acometer a fala da criança até os 12 anos, naquela faixa de entrada da adolescência. Não a partir daí. A partir daí a gente vai pensar em outras causas que essas outras adquiridas que nós falamos anteriormente. Mas também é possível uma criança que está começando a falar desenvolver uma gagueira ali momentânea, não sei nem se a gente pode chamar de gagueira, né? Mas a gente percebe que são rupturas na fala ou uma hesitação na hora de começar a fala, a frase. E isso pode não ser gagueira também, não é isso? Perfeito. Nós temos um diferencial de disfluência para gagueira. O que você está dizendo é a criança que começa a falar, ela está se desenvolvendo neurologicamente, emocionalmente, socialmente, motoramente. Então, ela está em muitos desenvolvimentos, é a vida começando a fluir. Então, ela começa a apresentar uma fala com algumas rupturas, com algumas hesitações, que a gente chama de disfluências não gagas, né? Então, essa disfluência é uma disfluência comum nessa fase. O que não quer dizer que não se deva fazer uma consulta a um fonoaudiólogo, uma orientação, ou buscar na internet, de modo geral, as nossas orientações, porque esse momento é importante que a família conduza o approach em casa com muito cuidado. Por exemplo, uma orientação é que a pessoa deixe a criança falar, mesmo com gagueira, não é? Então, uma outra orientação é que ele dê um tempo de uma contagem mental até 2 antes de responder à criança. Porque algumas famílias se dizem muito confusas na hora do jantar e no dia a dia, com a corrida de vai para a escola, leva o outro filho e cozinha e faz isso, aquilo. Então, é preciso que as pessoas saibam que tem que ter esse diferencial nesse momento de desenvolvimento. E nós precisamos definir se realmente os fatores de risco estão levando à gagueira ou se a gente vai ter ali só uma disfluência num período de desenvolvimento de linguagem. Quais seriam, Leila, esses fatores de risco? Um fator de risco é a questão genética. Então, assim, é um traço importante para nós pensarmos, será que isso vai se perpetuar? O outro fator de risco é o tipo de ruptura. Então, que rupturas? São rupturas gagas ou não gagas? São leves hesitações, são repetições por menos de 3 sílabas, menos de 3 palavras ou mais. Atenção, por exemplo, na fala. O ambiente também pode, de alguma forma, ser um fator de risco. É um dos fatores, né? A gente pode dizer que a gagueira é multifatorial, né? O ambiente é importantíssimo para o desenvolvimento de linguagem da criança em geral, quanto mais para a fluência dela, que tem que ter uma cadência, um tempo, um ritmo para se estabelecer. Mas que tipo de ambiente poderia agravar e levar a esse problema? Pessoas que pressionem a criança a falar, brincadeiras de assustar a criança também, nesse período em que a gente tem um prazo, mais ou menos, de 6 a 8 meses, de 6 a 12 meses, em que pode acontecer a disfluência e não gagueira ainda. Mas ainda assim, nesse prazo, é preciso ter orientação para não ter um ambiente em que se pressione a criança. Me parece que é um momento muito delicado para a criança, né? Ela está desenvolvendo a fala e talvez não, com certeza, um fonoaudiólogo, um especialista no assunto vai poder orientar esse pai, essa mãe. Não dá para deixar o problema para lá, né? Se a gente identificar, é bom procurar alguém que possa ajudar e fazer essa avaliação, como você está falando aqui para a gente. Com certeza. Vamos assistir agora ao trecho de um filme, Leila, é O Discurso do Rei, de 2010, foi até premiado com o Oscar, e é uma história real de um rei, o Jorge VI, que tinha gagueira. Vamos ver. Vamos. My husband is, he's required to speak publicly. I have received... Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? I can cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Why are you here then? Because I bloody well stammer. Your methods are unorthodox and controversial. Up comes your Royal Highness. It's actually quite good fun. Yes. Art thou afeared? Forget everything else and just say it to me. However this turns out, I don't know how to thank you. A gente viu ali um médico, né, com um tratamento que era
até pouco comum na época, mas que deve ter aberto aí o caminho para tudo que a gente tem hoje também. Como é que é o tratamento, Leila, para a gagueira? O tratamento, na verdade, feito pelo fonoaudiólogo, ele é um tratamento ligado a alguns processos até que são mostrados ali também, mas claro que não é, é bastante antigo isso e como ela diz, pouco ortodoxo, né? Então, ligado à respiração, à linguagem da pessoa, à postura, a elementos ligados à voz também, suavização. Tem uma fala muito brusca que se apresenta, então é preciso que a pessoa reconheça a sua própria fala, a sua própria fluência. É preciso fazer uma boa avaliação para ver o que a gente vai mais conduzir nesse desenvolvimento terapêutico. E tem cura? É possível uma pessoa deixar de ter a fala com essas rupturas? Se a nossa discussão de cura, se o nosso conceito de cura for um conceito de 100% fluente, não. Porque eu estou aqui gaguejando muito, estou apresentando muita disfluência. Eu também gaguejei. Então, o conceito de 100% fluente é impossível. Se nós tivermos esse conceito na cabeça, não tem cura. Agora, tem um aumento grande de fluência, tem uma promoção de fluência muito grande, tem uma segurança muito maior para se falar em público, ser um professor ou qualquer que seja a profissão. Sem dúvida alguma, a terapia fonoaudiológica com especialista é o que se tem que fazer, né? E em pouco tempo você começa a ver resultados. Isso é bastante interessante, porque às vezes as pessoas falam, é uma coisa crônica. Não, não é bem assim. Tudo tem tratamento. Nós temos tratamentos, o tratamento fonoaudiológico leva a uma alta fluência. Maravilha. Mas muitas vezes dentro da escola, né, dentro da família, a gente já viu que também os pais muitas vezes têm pouca compreensão. Mas dentro da escola também os educadores, professores ficam na dúvida como é que eles lidam com essa criança que ali na sala de aula tem as rupturas. Esse professor, ele deve, por exemplo, pedir para essa criança ler em voz alta, deve solicitar a participação dele? Perfeito. A participação, sim. A leitura em voz alta, quando ele já está em período de leitura, é interessante que ele leia com outra criança. E várias crianças da sala leiam em dupla ou em coro, porque mexe nesse outro lado, lá do canto que a gente falou, da música. Então, não precisa a gente expor uma criança a uma leitura individual, se a gente sabe que muitas vezes ela vai gaguejar na leitura. Algumas pessoas que gaguejam muito na leitura, outras não. Tem a leitura com muito mais mobilidade, com muito mais fluência. Então, que se peça para a criança fazer uma leitura em coro, mas isso precisa induzir a turma toda a fazer. Não só aquela criança. Por que só aquele vai ali ler com alguém? Não é? Apresentação de trabalho sempre com leitura em coro. Isso é importante. Uma outra coisa é não deixar essa criança para muito depois. Que ela seja a segunda. Se tiver que responder alguma coisa espontânea, que ela seja chamada como a segunda, a terceira criança. Não deixar essa criança ficar muito tempo. Ela fica muito nervosa e às vezes ela vai gaguejar mais, pode gaguejar mais por conta dessa espera, dessa angústia do lugar dela de falar. E a gente deu lá na nossa dica, no intervalo, 2 sites importantes. Um deles tem uma cartilha, você pode acessar, a gente vai deixar também aqui na tela os sites, caso você não tenha conseguido pegar lá no intervalo. A gente está chegando ao finalzinho, mas dá também, por favor, Leila, para a gente, orientações para esses interlocutores aí. Seja uma pessoa que vai atender essa pessoa que tem gagueira no comércio ou em outro lugar, ou o próprio familiar que está em casa. Como é que ele deve reagir? Como é que ele deve conversar com essa pessoa que tem essas rupturas? Perfeito, Marcela. Eu acho que tanto a pessoa de uma loja, de uma padaria, ou o professor, ou os pais, eu acho que a primeira coisa é dar tempo para essa pessoa falar. Se ela demora, é porque ela não dá conta de falar com mais rapidez. Então, esperar falar. Se puder esperar um pouquinho para poder responder numa contagem mental até 2, isso é importante. Não brincar, não zombar dessa pessoa, porque essas coisas que parecem pequenas não são. Imagine se todas as pessoas que essa criança falar, zombar ou apontar, você tem gagueira e tal. Isso é uma coisa que marca a pessoa. Marca como marca tantas outras coisas marcam, né? Já que a gente está falando da gagueira especificamente, aguardar o tempo de fala dessa pessoa.
esperar, olhar para ela. Se for criança, vir até a altura dela, chegar até a altura dela para poder ouvi-la e olhar no olho. Isso é importantíssimo numa conversa, né? Na escola, por exemplo, o merendeiro, a pessoa que serve o lanche da cantina, os outros professores, que não façam uma marca específica, que tratem como tratam qualquer criança, mas que deem um tempo de fala. Isso é extremamente importante, que escutem a fala da criança e que não fiquem presos à forma dela falar, mas ao assunto que ela está trazendo. Muito bom. Mais uma vez uma lição da gente aprender a lidar com a diferença, né? Ou com a limitação do outro. Fica aí essa lição, mais essa lição para a gente no programa de hoje. Muito obrigada, Leila. Adorei o programa. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Marcela, pela oportunidade de falar desse assunto tão importante para mim. Isso aí. E hoje a gente falou sobre gagueira, mas o próximo tema pode ser escolhido por você. Aproveita e deixa também um recado para a gente, contando sua opinião sobre o programa. Nosso contato já está aí na sua tela e eu vou ficar esperando a sua participação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!